O som do relógio da cozinha era o único que se movia naquela casa. Tudo o resto, os risos, as conversas, até o ar parecia estar suspenso. Eu tinha 8 anos quando aprendi a minha primeira lição. Em casa, o amor era medido em utilidade. Se eu ajudava, eu era boa. Se eu consertava, eu era amada. Lembro-me perfeitamente do dia em que costurei o vestido da Megan. Ela tinha rasgado a bainha, minutos antes do baile da escola. Estava a chorar, histérica, com a fita rosa pendurada e os olhos borrados de rímel barato. E eu, com as mãos pequenas e trêmulas, encontrei uma agulha e linha no armário da mãe. Passei a noite a remendar o tecido, ponto por ponto, enquanto ela dormia no sofá. De manhã, o vestido estava perfeito. Ela desceu as escadas como uma princesa, e os meus pais sorriram não para mim, mas para ela. Que linda estás, meu amor, disse a mãe. E o pai completou: a tua irmã tem mesmo jeito para cuidar de ti. Naquele instante percebi o papel que me tinham dado sem perguntar: ser o alicerce invisível da família. Aquela que segura o teto enquanto todos dançam embaixo. Anos depois, nada mudou. A Megan continuou a brilhar, e eu continuava a garantir que a luz não apagava. Era eu quem pagava as contas esquecidas, quem resolvia as crises, quem apagava os rastros. Clara é tão responsável, diziam. E eu sorria, como se fosse um elogio. Mas por dentro, essa palavra responsável soava como uma sentença de prisão. Ser a filha perfeita tinha um preço. Nunca poder falhar, nunca poder dizer não, nunca poder ser vista para além da utilidade. Às vezes, sozinha no meu quarto, perguntava-me se alguém alguma vez notaria o cansaço nos meus olhos ou o nó na garganta que eu engolia toda vez que alguém dizia: tu és a forte, Clara, tu aguentas tudo. E eu aguentava. Porque, de certa forma, acreditar que era necessária era a única forma que eu conhecia de ser amada. Por isso, quando a Megan anunciou o noivado, eu nem hesitei. Ofereci-me para organizar o casamento de graça, claro. Foi o meu reflexo automático. Resolver, antecipar, controlar. Eles sorriram, aliviados, como se já esperassem que eu o fizesse. Naquela noite, enquanto folheava catálogos de flores e escolhia tons de dourado, senti uma estranha mistura de orgulho e vazio. Era bonito criar algo para ela, mas havia algo na forma como todos assumiam que eu cuidaria de tudo. Como se o amor deles dependesse do meu esforço silencioso. Eu não sabia ainda, mas aquele seria o último evento que eu planeava para alguém que não fosse eu mesma. A promessa de ser perfeita, de nunca falhar, de nunca dizer basta, começava a rachar por dentro, mesmo que ninguém visse. E bastaria uma conversa, uma gargalhada dita na hora errada, para que tudo o que eu acreditava sobre amor, família e dever démoronasse de vez. Aquela noite começou como todas as outras. Eu tinha voltado do parque onde as mesas do casamento já estavam marcadas, cada cadeira alinhada milimetricamente, cada flor no seu lugar. Era o tipo de perfeição que a minha família esperava de mim. Entrei em casa cansada, os sapatos cobertos de poeira e a cabeça cheia de listas. A voz da minha mãe veio primeiro suave, cantada vinda da sala de estar. Depois, a risada do meu pai. E por fim, o som que fez o meu corpo gelar. O meu nome. Parei no corredor. A luz dourada escapava pela porta entreaberta e eu vi o reflexo deles no espelho da parede. Taças de vinho, rostos relaxados, como se estivessem a planear algo banal. Não precisamos contratar uma babá, disse o meu pai. A Clara pode cuidar das crianças. Vai poupar dinheiro. Aia, aia. Claro, respondeu a minha mãe, rindo. Ela não tem nada de importante para fazer, de qualquer maneira. E a voz da Megan, doce, descuidada. Ela adora crianças, nem vai se importar. Por um segundo, achei que não tinha ouvido direito. Mas as palavras ecoaram de novo, frias, afiadas, cravando-se em mim como agulhas invisíveis. Fiquei parada atrás da porta, a mão encostada à parede para não cair. O barulho do gelo a tilintar nas taças soou mais alto do que o próprio coração. Naquele instante,
Tudo o que eu tinha feito, as madrugadas a desenhar convites, os depósitos pagos com o meu dinheiro, as flores escolhidas com cuidado, transformou-se em nada. Não era uma filha, não era uma irmã. Era apenas um serviço gratuito com laços de sangue. Senti o rosto a queimar, não de raiva, mas de vergonha. Vergonha por ter acreditado que o amor deles era recíproco. Vergonha por ter confundido gratidão com afeto. Quis entrar, gritar, exigir respeito. Mas o instinto de não causar problemas venceu mais uma vez. Subi as escadas devagar, cada degrau pesando mais do que o anterior. No meu quarto, o caderno do casamento estava sobre a mesa. A capa dourada, os post-its coloridos, cada página escrita à mão com uma precisão que agora me parecia ridícula. Olhei para aquelas anotações. Chegada da noiva. 16:30. Música. Quarteto de cordas. Cores. Branco e lilás. E pensei, tudo isto é uma prisão disfarçada de amor. Sentei-me e abri a primeira página. Lá estava o título, Casamento de Megan Dawson. Escrito por mim, com a minha melhor caneta dourada. Pousei os dedos sobre as letras e percebi que elas já não me pertenciam. Nem o esforço, nem a dedicação, nem a culpa. Fechei o caderno com força. O som seco preencheu o quarto como um ponto final. E dentro desse silêncio, algo dentro de mim quebrou. Naquela noite, pela primeira vez em 30 anos, não chorei nem pedi desculpa por sentir. Fiquei apenas a olhar para o teto, ouvindo o ventilador girar no escuro, como se cada volta dissesse uma frase que eu nunca tinha tido coragem de dizer. Chega! Quando o sol nasceu, eu já sabia o que ia fazer. Não seria uma explosão. Seria algo mais perigoso. A calma depois da decepção. Aquela serenidade gelada que antecede a mudança. O dia seguinte amanheceu com um tipo de silêncio diferente. Não era paz. Era o silêncio que vem depois de uma queda, aquele momento em que o corpo ainda está inteiro. Mas por dentro, tudo já se partiu. Desci as escadas devagar, com a mesma calma de quem entra num campo minado. A casa cheirava a café e a normalidade. Lá embaixo, ouvia minha mãe cantarolar, o meu pai folheando o jornal e Megan a falar ao telefone, entusiasmada com os últimos detalhes da cerimônia. Todos sorrindo. Todos respirando como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse ouvido a verdade. Naquele instante, percebi que a vingança não precisava de gritos. Ela podia ter o som suave de um clique, o som de uma decisão a ser tomada. Subi de novo, sentei-me diante do meu laptop e abri a pasta Casamento Dawson. Cada ficheiro, cada pagamento, cada contrato, tudo passava pelas minhas mãos. Eu não era só a irmã útil. Eu era o alicerce, e sem mim, nada existia. Peguei no telefone. Primeiro número. Catering. A mulher atendeu com voz alegre. Bom dia. Aqui é da Delícia Gourmet. Olá, respondi com serenidade. Aqui é Clara Dawson. Gostaria de cancelar o serviço de sábado. Silêncio. Todo o serviço? Sim, todo. Mas, senhora, há um depósito já pago. Envie a fatura para David Dawson. Ele tratará disso. E desligai. O segundo número. Flores. Depois, decoração, iluminação, som, transporte. Cada chamada era uma libertação. Cada cancelado soava como uma respiração depois de anos presa debaixo d'água. Ao fim de uma hora, o casamento perfeito de Megan já não existia. Só restavam contratos anulados, e-mails enviados, e uma calma glacial a preencher o espaço onde antes havia culpa. Pela primeira vez, senti o peso do poder que eu nunca soubera que tinha. Durante anos, servi sem questionar. Agora, bastava um e-mail meu para tudo desabar. Não precisei de discutir. Não precisei de me justificar. A minha ausência falaria mais alto do que qualquer discurso. Olhei para o relógio, eram quase meio-dia. O sol entrava pela janela e refletia na capa dourada do caderno de casamento, a mesma que na noite anterior tinha fechado com tanta raiva. Peguei nele de novo. Desta vez, abri na primeira página. O título brilhava à luz. Casamento de Megan Dawson.
e com um movimento firme, rasguei-a ao meio. O som do papel a rasgar foi mais libertador do que qualquer grito. Naquela fenda, entre duas metades de uma folha rasgada, nasceu uma ideia. Talvez fosse hora de começar a desenhar algo que fosse só meu. Peguei no portátil, abri uma nova página em branco. No topo, escrevi. Dawson Designs. E por baixo, um subtítulo simples. Eventos que libertam, não que prendem. Sorri pela primeira vez em muito tempo. Não porque estava feliz ainda não, mas porque a dor finalmente fazia sentido. Era o tipo de dor que limpa, que deixa espaço para o novo. Mais tarde, reservei um quarto num pequeno hotel junto ao rio. A moça da recepção perguntou: motivo da estadia? Eu hesitei por um segundo e disse a verdade. Descansar de uma vida que não era minha. Recebi o e-mail de confirmação. Veja você no sábado. Sorry. Eles também me veriam no sábado, mas não onde imaginavam. O sábado amanheceu perfeito demais para o que estava por vir. O céu azul sem uma nuvem. O tipo de manhã em que tudo parece prometer felicidade para quem ainda acredita nela. Abri os olhos com a luz a tocar o rosto e, por um instante, quase esqueci o que estava prestes a acontecer. Depois. Lembrei-me. Hoje era o casamento da Megan. O casamento que eu tinha construído e destruído com as minhas próprias mãos. Levantei-me devagar. A água quente do duche escorria pelos ombros como uma purificação. Cada gota levava consigo um fragmento da velha Clara, a que dizia sim a tudo, a que sorria enquanto se despedaçava por dentro. O quarto do hotel cheirava a cedro e a liberdade. Do lado de fora, o rio cintilava como se o mundo continuasse igual. Peguei na minha chávena de café e saí à varanda. Lá embaixo, a cidade acordava, calma, indiferente à tempestade que estava a começar do outro lado da ponte. O primeiro toque do telefone veio às 9h23. Olhei o ecrã. Megan. Deixei tocar. Mais um toque. Mais outro. Depois, as mensagens começaram a cair uma atrás da outra. Clara, a florista não atende. Tu levaste os guardanapos. O catering ainda não chegou. O que se passa? Sorvi o café. O sabor amargo misturado com uma doçura nova a do alívio. Quando finalmente atendi, já era a quinta chamada. Do outro lado, a voz da Megan tremia. Clara? Onde estás? Está tudo um caos. As mesas estão vazias, as crianças estão a correr, ninguém sabe o que fazer. Fechei os olhos. Senti o sol a aquecer-me a pele. Parece difícil, não é? Respondi com suavidade. Mas não disseste que eu não tinha nada de importante? Silêncio. Ouvi o som distante de pessoas a discutir, uma criança a chorar, um prato a cair no chão, o som do desespero. Isto não é uma brincadeira, Clara. Eu preciso de ti. Não, Megan. Tu precisavas de mim há anos. Agora, só precisas aprender o que acontece quando alguém deixa de ser invisível. Ela ficou muda. Senti o peso do que acabava de dizer não como culpa, mas como libertação. Era a primeira vez que a minha voz não tremia. Por favor, murmurou ela num tom que eu nunca tinha ouvido. Não podes fazer isto comigo. Não estou a fazer nada contigo, Megan. Estou apenas finalmente a fazer algo por mim. E desligai. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio de tudo o que eu sempre quis dizer e nunca disse. Olhei o reflexo do rio lá embaixo e percebi. A paz também pode ter som. É o som daquilo que deixamos para trás. Enquanto o caos tomava conta do parque, eu pedi o pequeno almoço no quarto. Pão quente, fruta e um sumo de laranja fresco. Simples, calmo, inteiro. Um luxo que não custava nada além da coragem de dizer basta. If we're not design. À tarde, recebi uma mensagem da minha amiga Lídia. Já viste o Instagram? Caos de casamento está a bombar. A foto mostrava mesas vazias, flores murchas e crianças a correr entre os convidados. A legenda dizia: quando a organizadora desiste no dia do casamento. Sorry. Não com maldade, mas com a serenidade de quem finalmente parou de pedir desculpa por existir. O dia depois do casamento começou com o mesmo céu azul, mas em mim, o ar parecia outro, mais leve, mais frio,
mais verdadeiro. Peguei no telefone sem pressa. 27 chamadas perdidas. 3 mensagens de voz do meu pai. Uma da minha mãe. E mais de 10 de números que reconhecia tias, primos, colegas da Megan. Abri a primeira mensagem. Não acredito que fizeste isto à tua irmã. Que vergonha para a família. A segunda era diferente. Clara, foste corajosa. Alguém tinha de mostrar-lhes o que é justo. I have go device. A terceira, de uma amiga da minha mãe, dizia simplesmente: todos comentam o desastre. A Megan chorou o tempo todo. O David está furioso. A tua mãe finge estar doente. Deixei o telefone sobre a mesa. Nenhuma dessas palavras me feriu. Não porque fossem brandas, eram afiadas como sempre, mas porque, pela primeira vez, elas já não me atravessavam. Fui até a varanda. O sol brilhava sobre o rio, indiferente ao escândalo. O mundo não tinha desabado, apenas o império da minha obediência. Enquanto bebia o café, percebi algo simples e devastador. Durante anos, eu confundi respeito com medo. Eles não me respeitavam. Temiam apenas o que aconteceria se eu deixasse de ajudar. E agora, o medo deles tinha se tornado realidade. À tarde, o telefone voltou a tocar. Era o meu pai. Deixei tocar, mas o som insistente parecia invadir o ar. Atende. Clara, começou ele com a voz firme e ferida. Fizeste a tua irmã passar vergonha diante de toda a cidade. Fizeste a nossa família parecer um circo. Não, pai, respondi calmamente. Eu só deixei que todos vissem o circo que sempre existiu. Eu é que já não sou o palhaço. Do outro lado, silêncio. Depois, um suspiro pesado. Fizeste o teu ponto, disse ele. Agora vem e ajuda-nos a resolver isto. Fechei os olhos. Quantas vezes aquela frase tinha sido dita? Quantas vezes eu corri para apagar incêndios que nem eu tinha causado? Não desta vez, sussurrei. Aprendam a viver sem a filha perfeita. E desliguei. O som do telefone a cair sobre a cama ecoou como um fecho. Não de uma porta, mas de uma história. Naquela noite, recebi outra mensagem, desta vez, do meu primo Mateus. Estive lá ontem. Toda a gente sabe que não foi tua culpa. O catering de última hora era horrível. As crianças estavam fora de controlo. Mas no fundo, todos perceberam. Eles abusaram de ti durante anos. A tia Linda chorou quando o caminhão de sandes chegou. Li aquilo 2 vezes. De Poiry. Um riso cansado, mas verdadeiro. Não de vingança, mas de alívio. Pela primeira vez, percebi que a ausência também tem um preço, e às vezes é o único preço que vale a pena pagar. Fechei as cortinas e fiquei a olhar o reflexo do meu rosto no vidro. Parecia diferente, mais maduro, mais tranquilo, quase irreconhecível. A culpa tinha ido embora, e no seu lugar havia algo novo. Respeito por mim mesma. O telefone vibrou mais uma vez. Um número conhecido. Megan. Por um momento, pensei em ignorar, mas a curiosidade venceu. Clara, disse ela, com a voz rouca de chorar. Eu sinto muito. Eu não devia ter te tratado assim. Demorei alguns segundos a responder. Não me fizeste sentir usada, Megan, respondi. Fizeste-me perceber que eu era. Do outro lado, silêncio. Um suspiro. Nunca vamos consertar isto, pois não? Olhei para o reflexo do rio, escuro e sereno. Não, Megan, disse com calma. Porque nunca foste tu quem consertava. E desliguei. O quarto ficou em silêncio. Mas dessa vez, o silêncio não era oco. Era inteiro. Como se finalmente coubesse dentro de mim. Lá fora, o último raio de sol refletia-se na água, dourado e frio. Um adeus à versão de mim que sempre pediu desculpa por existir. Uma semana depois, a cidade parecia outra. O talvez fosse. As mesmas ruas, o mesmo céu de Asheville, mas tudo soava diferente. Como se o mundo tivesse mudado de frequência. E pela primeira vez, eu estivesse a escutá-lo sem ruído. O escândalo do casamento já se diluía nas conversas de café. As pessoas esquecem depressa o drama alheio quando não é o delas. Mas dentro de mim, algo tinha ficado. Não o rancor se queimou e virou cinza,
mas um fogo novo, calmo, firme, que não destrói, ilumina. Na manhã de segunda-feira, peguei nas chaves e conduzi até ao centro da cidade. Num pequeno edifício de fachada antiga, esperava-me um espaço vazio. Janelas altas, paredes brancas, chão de madeira, nada mais. Era o que eu precisava. Um começo nu. Coloquei a pasta sobre a mesa improvisada e no vidro da porta colei um papel simples. Dawson Designs. A minha caligrafia, firme. Não o nome de uma família, o meu. Olhei em volta e senti algo que há muito não sentia. Paz, sem culpa. Abri o laptop e revi o que tinha escrito na semana anterior. O rascunho de um novo projeto, onde cada detalhe não servia para agradar ninguém, mas para expressar o que eu acreditava. Eventos que libertam, não que aprisionam. Na mesa havia um objeto que eu trouxera de casa. A velha caneta dourada com que, um dia, eu tinha escrito Casamento de Megan Dawson. Peguei nela e girei-a entre os dedos. Pela primeira vez, não doía. Usei-a para assinar o meu primeiro contrato. Cliente Furo Zero, um evento corporativo primavera. Simples. Limpo. Meu. Enquanto a tinta secava no papel, percebi que aquela caneta, símbolo de submissão durante anos, tinha se transformado em testemunha da minha liberdade. Lídia apareceu à porta com 2 chávenas de café. Então, empresária, disse ela, sorrindo, pronta para recomeçar. Sorri de volta. Não é um recomeço, Lid. É a primeira vez que começo de verdade. Ela levantou a chávena num brinde silencioso. O som do vidro a tocar foi pequeno, mas ecoou como uma vitória. Naquela tarde, fiquei sozinha no escritório. A luz atravessava o vidro e caía sobre os meus rascunhos pendurados na parede. Linhas, cores, ideias. Tudo em construção. Como eu. Peguei no telefone e vi uma mensagem nova. Desta vez, não era da família. Era de uma cliente desconhecida. Soube da sua história. Quero que desenhe o meu casamento. Um casamento sem fingimentos. Real, humano. Fiquei a olhar para o ecrã, sentindo um nó estranho na garganta. Não era dor, era orgulho. O tipo de emoção que nasce quando a vida finalmente faz sentido. Escrevi de volta. Vai ser um prazer. We have the great. E antes de enviar, acrescentei uma frase que me saiu como um sussurro. Mas só se for um casamento onde ninguém precise fingir ser perfeito. Envié. Fechei o portátil e fui até a janela. O pôr do sol tingia o rio de ouro, a mesma paisagem que, uma semana antes, tinha visto de um quarto de hotel. Mas agora, o reflexo era outro. Não de fuga de conquista. No fundo, percebi que a reconstrução não era sobre voltar a ser quem eu era. Era sobre aceitar que a mulher que nasceu das ruínas era mais forte, mais inteira e, finalmente, livre. Ergui a caneca de café. Olhei para o horizonte e sussurrei. Família não é quem te prende com amor. É quem te deixa ir e, ainda assim, continua a torcer por ti.